Feito? Feito, ó. Calma para a bolinha vermelha. E aí, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre lógica. O que é a lógica e quais são os conceitos principais dentro da lógica. Depois a gente fala um pouco sobre a finalidade da lógica, a importância, e será que a gente pode pensar num sistema filosófico ou num sistema de discurso sem uma lógica, não é? Então é isso aí. Bom, o que é a lógica? A lógica, a definição tradicional é a definição de que a lógica é as leis do pensamento, não é? O que isso quer dizer? Que eu não posso pensar certas coisas dentro, ou melhor, fora de certas leis, não é? Por exemplo, eu não posso pensar num quadrado redondo, porque a definição de quadrado é incompatível, logicamente, com a definição de redondo. Então há uma incompatibilidade lógica, né? Então um conceito que a gente tem dentro da lógica é o conceito de consistência lógica. Eu não posso dizer, por exemplo, que a prateleira é verde e a prateleira não é verde, porque isso torna um conjunto ilógico e, portanto, ininteligível, não é? Bom, dada a introdução que tu fez a lógica, né, e como ela é constituída, eu te pergunto uma coisa. Tu acha que necessariamente o postulado de que o mundo, da diversidade do mundo, da diversidade de culturas humanas, da diversidade de fenômenos humanos, necessariamente tem que levar a um relativismo? Relativismo... O famoso relativismo antropológico, os famosos... Bom, em primeiro lugar, eu penso que o mundo tem uma ordenação lógica, né? Ou seja, quando a gente fala alguma coisa com sentido, né? Então o que é dito, a sentença tem uma ordem lógica. E como ela fala sobre o mundo, então o mundo também tem uma ordem lógica, né? Agora o mundo tem uma ordem lógica? Não, eu acho que eu não sei se todo mundo... Se o mundo tem uma ordenação única, lógica, né? O que eu quero dizer é que quando a gente faz um discurso com sentido sobre o mundo, então o mundo tem alguma ordenação lógica. Senão o que a gente falaria não seria verdadeiro, né? Então quando eu falo que a cadeira é verde, então de fato, e isso é verdade, então de fato a cadeira é verde. Há uma ordenação lógica no mundo, né? A lógica é a organização do pensamento, né? Eu não posso falar coisas sem sentido, por exemplo, que a cadeira é verde e não é verde, como eu falei antes, né? E o relativismo, aí a gente trabalha eu acho que com uma coisa mais moral, não é? O relativismo é a ideia de que o que eu falo pode ser verdade e o que outra pessoa fala também pode ser verdade. Ou seja, a verdade é relativa. Isso é relativismo. Tá. Não é uma pessoa, né? Tá. O que eu falo pode ser verdade, o que o outro fala pode ser verdade. Também. Mesmo que haja uma contradição lógica. Esse é o relativismo tradicional, por definição, né? Mas aí agora isso não implica a impossibilidade de agir, a impossibilidade de tomar decisões, a impossibilidade de formular um juízo, ou tem como tu constituir um modelo em que tu respeite a ideia de uma diferença e ainda assim possa constituir juízos próprios, estabelecer uma ação comum com outras pessoas, estabelecer alguns princípios básicos de convivência com outras pessoas, ou enfim. Mas aí a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Ou seja, o relativismo também tem o relativismo moral, que aí é o relativismo do comportamento, né? Como se porta sobre outra pessoa, né? Mas não é desse relativismo que a gente está falando, a gente está falando do relativismo da verdade, do discurso que é verdade sobre o mundo, né? Então, mas mesmo assim, há uma moralidade nisso na medida em que eu respeito a opinião do outro, né? Mesmo que seja contrária à minha. Quando eu falo que o certo é, na política, a direita, isso pode ser verdade ou falso, né?
E a outra pessoa pode falar que a verdade, que o certo seria a esquerda no poder, né, na política. Isso também pode ser verdade ou falso, mas a gente não tem a resposta dada. O que a gente tem são somente opiniões sobre isso, né? Só que uma é incompatível, logicamente, com a outra. Se uma for verdade, a outra é falsa, né? A outra é uma falsidade. Isso que é a lógica. A lógica é a compatibilidade que existe entre as proposições, né? Então, se o fulano... Aí, onde é que entra o relativismo aí? Se o fulano diz que essa cadeira é branca, ele vai estar fazendo um discurso errado, não é? Tá. Mas mesmo assim... Eu tinha esquecido daquela cadeira ali, ela é verde mesmo. É verde. Essa cadeira é preta. Então, quando eu falo que essa cadeira é preta, eu estou falando uma verdade sobre o mundo. Tá. Agora, o outro fulano pode dizer que essa cadeira é amarela. Mas eu tenho que ter a moralidade de respeitar a opinião dele, né? Aí é que está mesmo. A verdade ou a falsidade, nesse aspecto, é dada pelo mundo, vem de fora. A gente fala do mundo que vem de fora, né? Agora deixa eu ver a tua opinião sobre isso, o que tu acha? Existe uma verdade absoluta? Não acho. Certo que existe alguma coisa que está na nossa volta, além de nós, mas quanto ao que isso é exatamente, acho que nós não podemos estabelecer uma verdade última. Sim. Porque há um mundo exterior a nós, porque as consequências de da inexistência de um mundo exterior a nós levaria a uma série de absurdos, o solipsismo, a ideia de que só existe eu no mundo, que uma série de experiências e a impossibilidade de aprender com a experiência, se o mundo é constituído dessa maneira, de tal forma que ele é apenas um fruto da tua imaginação. Sim. Mas a partir daí, quanto ao que o mundo é, acho que só pode constituir, existem discursos aproximativos e é o máximo que pode postular. Existe um mundo externo, mas eu não posso, digamos assim, tu está dizendo que eu não posso falar a verdade sobre o mundo externo, é isso? Sei que a configuração dele é essa ou aquela. Ah, tá. Esta ou aquela, ou este mundo... Mas eu posso falar que essa cadeira é preta? Ele está no mundo externo, não tá? Ser preto é essencial à cadeira? Não, é uma propriedade acidental. O que é uma propriedade acidental? Não é uma série de... Mais do que ser uma propriedade acidental. Mais do que ser simplesmente a propriedade acidental. Ou seja, isso de propriedade acidental seria o caso de... Bom, isto aqui é preto e é uma cadeira, e isto aqui é verde e é uma cadeira. E o fato disso ser verde ou ser preto não muda o fato de que são cadeiras. Tá? Isto quanto à propriedade acidental. O que eu estou te falando é bem mais. Isto que eu vejo como preto, isto como eu vejo como esta cor definida dentro disso, é algo essencial, isso está na cadeira? Não. Ou é fruto de uma série de relações da luz com o meu olho, da minha impossibilidade de captar certas frequências de luz diferentes das que eu posso captar? Ou seja, no primeiro momento, nós dois podemos concordar que essa cadeira é preta. Sim. Se uma pessoa tem uma forma da luz bater no olho dela diferente, ela está necessariamente errada? Sim. Que faça com que ela não perceba isso como preto ou não perceba preto. Isto é necessariamente uma falha dessa pessoa ou uma outra série de relações? Sim. E também... Ela tem a luz e todo esse reflexo da luz, o teu olho e todos esses elementos necessários para que tu constitua essa imagem de preto. E aí a gente já está entrando no campo de epistemologia, né? Deixa eu introduzir o conceito de epistemologia. Vai nessa! Bom, pessoal, epistemologia também é conhecida como a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é o estudo dentro da filosofia sobre nossas condições de possibilidade do conhecimento.
Ou seja, como é que eu sei de fato que esse cinzeiro existe? Né? Como é que eu sei de fato que esse cinzeiro existe? E não é simplesmente uma ilusão. Bom, uma coisa é dada. O que? O dado sensível. O dado sensível é um dado que me vem para mim, para minhas impressões sensíveis, né? A partir disso, eu posso falar sobre o mundo externo. Esse é o primeiro passo, né? E aí, nesse aspecto, a lógica também faz parte, de certa forma, da teoria do conhecimento, que é a epistemologia. Qual seja, que eu posso dizer, é verdade que esse cinzeiro está aqui, mas eu não posso dizer que esse cinzeiro está aqui e não está aqui. Então a lógica são regrinhas do discurso para manutenção da verdade, né? Tanto é que uma definição da lógica é a conservação da verdade, não é? É a conservação da verdade do discurso, né? Então eu tenho um conjunto de proposições. Por exemplo, a prateleira é marrom, o cinzeiro está aqui e ali tem um bebedouro. Temos 3 proposições. E aí a gente pode fazer um conjunto de 3 proposições. Elas são compatíveis entre si, não é? Eu posso ter uma como é que se diz, uma consistência lógica dentro desse conjunto, não é? Bom, mas no momento em que eu digo que o mesmo conjunto de proposições, mas ao mesmo tempo tem um dicionário aqui nessa mesa, aí há uma inconsistência com o mundo. O conjunto ainda fica consistente entre si, não é? Porque não há nenhuma incompatibilidade lógica entre as proposições, porque não é contraditório essas 3 proposições que eu disse, mas aqui há ou não há um dicionário aqui. As proposições em si são compatíveis, mas quando ela entra em compatibilidade com o mundo, vê-se que é falso. Aí o que seria a incompatibilidade da proposição em si? É realmente eu dizer, por exemplo, que esse cinzeiro está aqui e não está aqui, né? Eu não posso dizer isso dentro do conjunto. Ok. Dá um pause? Dá um pause. Tá com a bolinha vermelha. Começa. Só vou falar um pouquinho mais sobre consistência lógica, porque eu acho que talvez não tenha sido claro antes, né? O que é a consistência lógica? Tá? Na filosofia contemporânea, na filosofia analítica, digamos assim, né? Nem toda ela é analítica. Há a crença de que o discurso tem uma ordenação lógica, assim como o mundo. O mundo tem uma ordenação lógica. Aí a gente pode falar alguns nomes, como Wittgenstein, Bertrand Russell e o primeiro Wittgenstein, né? O segundo Wittgenstein tem jogos da linguagem, né? Jogos da linguagem, mas aí no caso então o mundo tem uma estrutura lógica, né? E o discurso também. A verdade é possível por entender que o mundo tem uma consistência lógica, não é uma questão de que só podemos falar do mundo se o que a gente diz tem uma consistência lógica? Pois é, essa é uma questão epistêmica, né? Ou seja, no fundo eu posso ter certeza que o mundo tem uma estrutura lógica, não é? Que sei lá, que esse vídeo é amarelo e não é azul, né? Ou seja, ele não é azul, ele é branco e azul. É branco e azul. Ou seja, o que me a lógica, a questão é, a lógica, ela fala do mundo ou ela é só um instrumento para eu conseguir falar do mundo? Aí a gente já está entrando na filosofia da lógica. A lógica diz a verdade sobre o mundo, né? Quando eu digo que eu posso dizer? Que esse vídeo é para ver. Esse vídeo é para ver. Isso é uma tautologia, não é? O que é uma tautologia? Tautologia é falar o óbvio, não adicionar nada ao conceito, não é?
Então eu falo, esse vídeo é pra ver, isso é lógico. Quando as pessoas dizem que isso é lógico, é que tu não falou nada a mais. Tu não fez nenhuma complementação a mais, não é? Tá. E isso é uma tautologia. Então quando eu digo, esse vídeo é pra ver, eu tô falando algo do mundo, e aí eu tô na lógica, né? Ou eu simplesmente tô estruturando a minha mente para que ela possa falar do mundo. Nessa circunstância eu tenho duas opções. Primeira, a lógica fala sobre o mundo, portanto o mundo é um sistema lógico, digamos assim. E a segunda alternativa, como eu disse antes, não, a lógica é só um instrumento da mente para conseguir falar do mundo que, no fundo, tem uma essência desconhecida, não é? Então aí eu passo a bola aqui para o Tistógenes. Tá, mas faz a pergunta. A lógica fala do mundo ou é um instrumento da mente? Acho que é um instrumento da mente aproximativo para... Olha, é o modo como eu posso falar do mundo. É o modo como eu posso dar conta. Cada vez uma vez, a partir das minhas impressões, sempre limitadas. E é o que eu posso aprender do mundo para que eu possa repassar essa informação para ti. Eu tenho que estruturar esse discurso de uma forma que não faça sentido. Certo. Mas além daquela da única segurança que a lógica conseguiu, que é eu não posso falar e negar, afirmar e negar uma coisa ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias. Eu não posso afirmar e negar, eu posso afirmar e negar em circunstâncias diferentes, eu posso pensar em coisas opostas, em coisas que no momento estão se opondo umas às outras e considerar isso uma contradição, mas uma contradição lógica, no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias. Não pode ser que uma coisa seja ou não seja. Falando nisso, pode apresentar o princípio... Mas para além disso, tá mudado isso, entendeu? Não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nessa discussão, nesse nível é acabar no esgotamento, não, tá. Mas dali para diante, certo. Eu posso dizer que um conjunto de características consistentes que eu dei ao mundo e que correspondam a certo conjunto de coisas que outros também possam perceber, se é o suficiente para eu dar conta de que o mundo é assim. Sim. Essa aqui pra mim é um problema. Certo. Tá. E tu pode apresentar o princípio mais importante da lógica, que é o princípio de não contradição de Aristóteles? É isso que eu citei, né? Tá. O que é o princípio de não contradição? Uma coisa não pode ser afirmada e negada no mesmo instante, tá? E sob as mesmas circunstâncias. Ou seja, eu não posso dizer que nesse exato momento há e não há um balcão aqui, tá? Certo. E que esse balcão não está, aqui nessa mesma circunstância. Se bem que amanhã depois ele pode estar para lá, amanhã depois ele pode estar para cá. Agora, nesse momento, nessas circunstâncias, ele está aqui. Ou não está. Tá? Ele está aqui. Ele está aqui, certo. Eu não posso negar isso agora. Desde o momento em que é aqui que ele está, nesse instante, nessas circunstâncias. O princípio de não contradição é o princípio mais importante da lógica. Né? Sim. Só que eu acho que do ponto de vista epistemológico ele não dá conta. Ele dá conta de tu falar alguma coisa que faz sentido, mas ele não dá conta do mundo.